A gente começa o programa de hoje fazendo um alerta, e esse estudo é super recente. Foi realizado pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, chama ActionAid, e revelou que mais da metade das brasileiras entre 14 e 21 anos convivem diariamente com medo de ser assediadas. Esse resultado leva o Brasil à liderança entre os países onde as meninas mais se sentem ameaçadas no cotidiano, na comparação com outros 3 pesquisados. O medo do dia a dia do assédio afeta 41% das adolescentes entre 14 e 16 anos. E isso aumenta para 56% na faixa etária entre 17 e 19 anos e chega a 61% entre as brasileiras que têm 20 e 21 anos. O que sugere o quê? Que a consciência sobre os riscos aos quais as mulheres ficam expostas aumenta com o passar do tempo, com a idade, não é? Essa pesquisa foi realizada aqui no Brasil em dezembro de 2018, ouviu 500 jovens, 250 mulheres, 250 homens, e essa amostra incluiu participantes de todos os níveis de escolaridade e também de todas as regiões do país. E entre o grupo de mulheres brasileiras, 78% elas haviam sido assediadas nos últimos 6 meses. Então, quando perguntam, mas que tipo de agressão, que tipo de assédio você sofreu? Elas relataram assédio verbal, assovios, comentários negativos sobre a sua aparência em público, até comentários negativos sobre a aparência nas redes sociais. Então, esse estudo nos dá um alerta também para atitudes que você de repente acha que é bobagem. Passa uma moça bonita, aí você dá um elogio, acha você que é um elogio, um assovio, acha você que é uma bobagem, que ela está se sentindo bem com isso. Não tá não, tá? Preste atenção nos hábitos para que você não esteja aí cometendo um assédio. Pelo menos é o que a pesquisa revela, que assim essas mulheres se sentem, tá? Falar sobre agora saúde. Ainda sem cura, o mal de Alzheimer tem atingido cada vez mais pessoas. Até 2050, é possível que esse número de casos cresça em 500% em toda a América Latina. Mas os avanços da medicina têm proporcionado, sim, uma maior qualidade de vida, mesmo na fase grave da doença. A gente vai entender um pouco mais hoje no Só Saúde. Aqui no estúdio a gente recebe a médica geriatra, mestre em gerontologia, que atende no ambulatório da memória do Hospital Universitário, doutora Ana Laura Carvalho. Bom dia, doutora Ana. Seja bem-vinda ao Mulher Demais. Obrigada, bom dia a todos. Esse estudo recente causou um alarme para todo mundo, porque apontou que o Alzheimer pode ter uma ligação com a bactéria da boca e também com a privação do sono. Muitas vezes, dentes, gengiva é algo que a gente não dá muita importância, e dormir bem também é algo que a gente vai terceirizando, dormindo cada vez menos. O que é que esse estudo tem apontado? O estudo da privação do sono, ele relaciona que pessoas que dormem menos horas de sono, ela tem um aumento numa proteína no sistema neurológico. E essa proteína, ela está diretamente relacionada à base da doença de Alzheimer. Nossa, então assim, alerta geral para começar a dormir bem, né? Sim. E em relação à boca? Em relação à boca, algumas pesquisas também mostram que não só essa bactéria da gengiva que causa a periodontite, né? Eles fizeram um estudo e viram que pacientes pós-mortem, eles avaliaram que tinham DNA dessa bactéria no sistema neurológico de pacientes com Alzheimer. Mas não só essa, outras bactérias, outros vírus, como o vírus da herpes, eles também podem estar presentes no sistema neurológico desses pacientes. Então, o importante é saber que eles não, até o momento, eles não são causa diretamente da doença de Alzheimer. Mostra-se essa associação, mas isso não chega a ser causa mesmo ainda do Alzheimer. Na verdade, não se sabe muito ao certo o que causa a doença, não é, doutora Ana? Verdade. O Alzheimer, ele tem 2 tipos, né? Que a gente chama o Alzheimer familiar, que esse tem base genética mesmo. Ele tem essa comprovação hereditária, só que essa é a minoria dos casos. Cerca de menos de 5% dos casos são esses casos de Alzheimer familiar, que ocorrem em pessoas mais jovens, em torno da 4ª década, 5ª década de vida. E o Alzheimer esporádico, ele ocorre na maioria das vezes, e esse realmente não tem uma causa ainda definida. O que se sabe são as bases que a gente chama neuropatológicas. Você tem acúmulo de proteínas não só dentro das células nervosas, mas fora das células nervosas. E esse acúmulo de proteínas, eles desintegram a conformação, né, da transmissão da informação, e a longo prazo eles fazem a morte das células nervosas e com isso a degeneração cognitiva. Quando a gente fala em Alzheimer, a gente fala em memória.
né? Isso, Você, inclusive, gerencia, né? Coordena lá esse laboratório da memória no ambulatório da HU. Somos É uma equipe, né? neurologista, psiquiatra e 3 geriatras. Agora, doutora Ana, afeta mais a memória recente, é isso? Isso, exatamente. Na fase inicial da doença, você começa a ter aquela perda de memória para fatos mais recentes. Então, o paciente, ele esquece se ele tomou as próprias medicações, ele vai ao supermercado, ele esquece dos produtos que ele ia comprar. São os primeiros sintomas? São os primeiros sintomas, na maioria das vezes. Então, essa perda de memória para fatos recentes. Com a evolução da doença, essa perda de memória vai para fatos também mais antigos. Como é que é feito esse diagnóstico, doutora Ana? O diagnóstico, ele é clínico. Então, se o paciente ele tem essa queixa de perda de memória, se ele começa a se confundir com as suas atividades do dia a dia, se essa perda de memória ela começa a repercutir na vida do paciente, é interessante que ele procure ajuda médica. E se ele não aceitar essa perda, a família pode fazer essa busca com ajuda médica. Nesse momento, o médico ele vai fazer uma análise da história e uma avaliação que a gente chama cognitiva. A gente aplica testes no paciente para avaliar em que nível está essa perda. Feito essa avaliação, se realmente for comprovada a perda, que a gente chama perda cognitiva, o comprometimento cognitivo, a gente vai para a segunda etapa, que é fazer exames laboratoriais e exames de imagem. Tomografia de crânio, ressonância de encéfalo, para a gente avaliar se há alguma causa reversível. Porque, na verdade, a doença de Alzheimer é uma das demências, é a mais frequente. Mas tem outras causas de demências e algumas são reversíveis. Entendi. Então, faz essa segunda etapa, que é a avaliação desses exames. E se aí realmente for comprovado que não há nenhuma alteração reversível, esses exames de imagem eles sugerirem uma atrofia em uma determinada área do cérebro que fala a favor de doença de Alzheimer, aí a gente inicia um tratamento. Eu estou estourada no tempo, mas eu queria muito perguntar, Desirê, para a doutora Ana, esse trabalho que vocês fazem lá no Laboratório da Memória, como é que o paciente que está em casa chega até ele? Vem encaminhado por onde? Normalmente pelo PSF, pelo Programa de Saúde da Família. Se a família percebeu, se o próprio médico do PSF ele achar que o paciente tem indicação de fazer esse acompanhamento, esse paciente, o próprio médico do PSF encaminha ao ambulatório do HU, um ambulatório de memória, e lá recebemos esse paciente e a partir daí inicia-se o atendimento. Muito bacana. Parabéns, doutora Ana, pelo trabalho. Obrigada. Tem coisas aqui que a gente nem imagina, né, que está acontecendo. E a nível, gente, de SUS, a nível de público, né? Isso é muito bacana. Obrigada por ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço Boa o convite. semana. Para vocês também. Tenham um bom dia. Pra Obrigada. senhora também. Viu só como é bom a gente bater? Presta atenção, viu? Sintomas aí de esquecimento. E a doutora Ana falou, estava prestando atenção, 40 anos já, né? A 4ª década. Presta atenção. Tá esquecendo demais. Se cuidar.